Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente Atos capítulo 3, verso 19 ao 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Maravilhoso Pai celestial, Tu és o mesmo, e vemos que o Senhor está agindo de uma maneira espiritual na vida de seu povo, de seus filhos. Temos nossa vida guardada em Ti. As promessas do Senhor são promessas válidas para nós. Sua herança pertence àqueles que são seus. Ninguém fora de sua família será herdeiro. A herança é para os herdeiros da vida eterna. Fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, pode assentar, nós já vamos começando por aqui a nossa palestra. Pode cortar tudo. Amém. Glória a Deus. Eu quero começar em Gênesis, porque pensei em falar sobre onde a noiva nasceu. E a gente tem que começar com a primeira noiva. Vamos começar com a noiva natural. Tem a primeira noiva, a noiva de Adão. E ela teve o seu nascimento no Éden de Deus. Deus fez o homem e tirou a mulher do homem. Por isso, o homem nunca deveria parecer com mulher, porque Deus não deixou a mulher no homem. Deus tirou a mulher do homem. Então, ela nunca deveria vestir roupa de homem. Ela nunca deveria ter o cabelo de homem. E assim por diante. E vocês podem ver que a coisa inverteu tanto que hoje ela tem o cabelo dele e ele tem o cabelo dela. E hoje muitos deles estão pondo a saia dela e elas estão pondo a calça esporte dele. A natureza cruzou, não a de Deus, a do homem. Mas Deus fez certo. E você vê quanto Deus fez o primeiro Adão, ele o fez e não deixou a Eva nele. Ele tirou a Eva do primeiro Adão, para que ela pudesse ser a adjutora. É o trabalho da mulher. Se ela fizer qualquer coisa contrária, ela vai ser uma atrapalhadora. E a Bíblia fez ela uma adjutora, quer dizer, aquela que ajuda. É uma que ajuda. Então Deus adormeceu Adão e tirou a Eva dele. E esta não era diferente dele. Adão chegou ao ponto de dizer: esta
é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamará varoa, porquanto do varão foi tomado. Então, varão, varoa. Ele, até o início, mesmo que não é nome, varão e varoa não são nomes, mas a forma de tratamento e que Adão usou até ali era idêntica, certo? Varão e varoa. E por isso o irmão Branham diz que ele é o Senhor Jesus Cristo e ela a senhorita Jesus Cristo, porque é igual. Ele é ela e ela é ele. Agora, se Deus teve que adormecer Adão para tirar a Eva dele, para que Adão fosse homem, porque o homem com a mulher nele, ele não é praticamente um homem. Ele precisa ter a mulher fora dele para ele ser um homem, e aquela natureza feminina estar à parte dele, porque foi tirada dele. É por isso que Deus, na própria palavra, vem falando contra sodomitas, efeminados, porque se Deus tivesse deixado a mulher no homem, Deus não poderia pregar contra isto, porque o homem teria originalmente aquelas duas naturezas, porque o primeiro homem original foi de duas naturezas. Só que Deus diz: você não pode ficar assim, eu tenho que tirar a natureza feminina de você. Então te adormeço, e tirou a parte, o amor, a elegância, a beleza, a sensualidade, e aí vai por diante. Tirou tudo o homem ficou sequinho. É a mulher que é sensual, a mulher que é bela, é assim, é a mulher que é atraente. Deus tirou tudo do homem e colocou numa mulher, para que o homem pudesse amá-la, para que o homem não amasse outro homem porque é grosseiro que nem ele. Um homem amar outro, uma coisa grosseira, porque não tem o que amar ali, não tem o que amar. Deus tirou a elegância, a beleza, o amor, a sensualidade, a delicadeza. Quando você vê um homem delicado, você fica meio assim, né? O filho mesmo, quando um filho nosso se começar meio delicado, você, meu Deus do céu, olha aí a coisa outra vez. Então, todos nós precisamos prestar atenção a isso. Deus fez o homem e a mulher nele, a mulher no homem, mas Deus diz: não pode ficar assim, tem que separar você, porque você tem que ter quem amar, com quem viver, com quem procriar. Porque você sabe que quando Deus fez o homem espírito, já no capítulo 1, Deus falou assim: crescer e multiplicar. Que jeito? Ele é sozinho, ele é espírito. Só que lá naquele homem espírito já havia o feminino também. Já havia o feminino. Por isso ele diz: crescer e multiplicar. Sendo que eles não teriam como crescer e multiplicar dentro da condição de espírito, então Deus fez o homem do pó da terra. E quando ele fez o homem do pó da terra, aquele espírito duplo veio no homem. Ele era tanto masculino quanto feminino. Capítulo 5 de Gênesis mostra isto. Deus os fez macho e fêmea. A Bíblia diz: macho e fêmea os criou e os abençoou e deu o nome de Adão. Não Adão e Eva, Adão. No dia em que foram criados, porque ela estava nele, ela estava vivendo nele. Aí Deus teve que separar, tirar aquele espírito dócil. Você sabe que o homem em si mesmo ele é rude, ele precisa do Espírito Santo para ele ser melhor. Ele precisa do Espírito Santo. A mulher também precisa, porque só com a delicadeza dela, a sensualidade, ela não vai para o céu, ela vai para o inferno com isso. Por isso que o homem, por causa de sua grosseria, ele precisa do Espírito Santo, e a mulher, por causa de sua beleza e delicadeza, precisa do Espírito Santo.
A necessidade, porque é a maneira de você viver só para Deus. Do contrário, nós iríamos ser somente aquele homem seco. Você jogar um copo d'água nele para molhar ele, não seria aquele homem amável. Por isso precisa-se do Espírito Santo. Do contrário, você apenas recebe um espírito mundano, e o espírito mundano também tem o amor, que não é o amor de Deus, é o amor mundano. Você aqui no mundo, você tem um amor que você pensa que é o amor de Deus, é amor mundano. O amor mundano leva a você a amar uma mulher mundana, porque você olha apenas na atração, no natural. A necessidade de receber o Espírito de Deus para você ter olhos de Deus, para olhar no espiritual. Com olhos naturais você olha no natural, com olhos espirituais você olha no espiritual. Amém? Bom, tudo isto você sabe que nós temos na mensagem do profeta. Se você quiser ler, tem aqui o tempo da colheita. De uma mensagem a gente tira centenas de pregações dentro de uma mensagem do profeta. Eu estava vendo aqui, só dentro dessa daqui, eu já tirei umas 4 ou 5, e vamos tirar mais uma hoje. E tem muitas, tem dezenas, que pode ser tirado dentro de uma pregação que o profeta fez. A coisa é rica, a mensagem ela é rica. Então vamos aqui, quando Deus tirou a Eva de Adão, você vai ver que ela era uma mulher bela, nela estava toda a delicadeza, toda a atração, toda a sensualidade, só depois do pecado. Porque aquilo não aparecia nada antes do pecado. Antes do pecado entrar, Adão olhava para Eva, era natural, era normal, ela estava nua, ele estava nu, era normal um olhar para o outro, não sentia atração, não sentia prazer, não tinha cobiça, não tinha nada. Aí o pecado entrou, aí já cobriram, porque aí começou, quando o pecado entrou, a Eva já sentiu atração pelo Adão e ela já o procurou. Você vai ver que foi aí que ela o procurou. Não foi Adão que foi procurar Eva, ela foi procurá-lo. Porque ela já havia comido do fruto e já havia aberto os olhos. Então ela abriu os olhos primeiro do que Adão. E ela foi abrir os olhos de Adão. Quando ela falou para Adão sobre o fruto, ele podia dizer, mas Deus falou para nós não fazermos isso. Ele diz, não, mas eu encontrei que isto é belo aos olhos, é bom. E dentro daquilo ali, Adão ouviu a mulher e caiu juntamente com ela. A gente já falou sobre isso, porque se Adão caiu com Eva, Cristo não caiu com a igreja. Cristo não caiu com a igreja. Se você notar aqui a mensagem do profeta, ele até diz que Cristo caiu, mas não foi em pecado, ele caiu para redimir a igreja. Porque se Deus não se tornasse pecado, ele não poderia redimir a sua igreja que estava no pecado. Ele teve que vir no pecado. Esta é a queda, não que ele praticou, mas deixar da posição de um Deus santo para vir entre pecadores, estar no meio do pecado. Contudo, ele não pecou. E se você notar a parte de Cristo, como tem os críticos, você vai ver que a parte de Cristo, ele era um homem normal, igual aos outros. Cristo, quando nasceu, era um homem igual aos outros, igual a nós mesmos. Cristo não tinha diferença, senão nascido pelo Espírito Santo. Hoje você é nascido pelo Espírito Santo? Hein? Hoje você é nascido. Se você não nasceu do Espírito Santo, então não é igual a Cristo. Entende? Que Cristo não nasceu pelo sexo, ele nasceu pelo Espírito Santo. Mas ele tinha uma natureza que era pendente também. Ele tinha uma natureza que sentia. Ele tinha uma natureza que era atraída. Ele tinha uma natureza que era tentada. Ele foi tentado como nós. A Bíblia diz, ele foi tentado como nós, mas não pecou. Ele foi tentado. É isto que é o homem espiritual. Porque o homem apenas natural, o homem que não nasceu de novo, ele é igual
Mas o homem que nasceu de novo, ele já é igual ao segundo Adão. Entende? A coisa muda. Mas o que acontece? No nosso corpo nós sofremos as mesmas tentações, as mesmas lutas, as mesmas dores, só que nós temos uma vitória sobre as dores, sobre as lutas, sobre as tentações, sobre o mundo, sobre Satanás, sobre a carne. Esta vitória é por causa do novo nascimento. Quem nasce do Espírito Santo, então nasceu de Deus, e se nasceu de Deus, este é igual a Cristo. Aí você encontra os outros dizendo, não, todos nós somos a imagem de Deus. Não, você é a imagem do Adão. O homem sem o Espírito Santo, ele é a imagem do primeiro homem, Adão. O homem, a imagem de Deus, é o homem que nasce de novo, porque Deus já viu ele nascer de novo desde antes dele nascer. Antes dele nascer sexualmente na terra, Deus já viu você nascer de novo. Por quê? Porque Deus veio e nasceu nessa terra acima do sexo. Porque Ele queria ter uma igreja acima do sexo. Cristo nasceu neste mundo acima do reino de César. Porque Ele queria uma igreja que vivesse acima da política do mundo. Cristo veio e nasceu acima do mundo ao ponto de dizer, o meu reino não é deste mundo. Porque Ele quer que a sua igreja não tenha o seu reino deste mundo. Seja igual a Ele. É por isso que Ele disse aos vencedores, e Ele nos fez reis e sacerdotes. É Ele quem nos fez reis e sacerdotes. Por quê? Porque Ele é rei e Ele é sacerdote. Cristo é rei, sacerdote e profeta. E Ele faz de cada eleito reis e sacerdotes. E é por isso que você descobre que você é um rei e um sacerdote quando você tem um profeta, que Cristo, que é o profeta dos profetas, vem num profeta para poder te revelar estas coisas. O que você é? Você não é apenas a imagem do Adão pecador, mas você é a imagem do segundo Adão que veio do céu. E se você é a imagem do primeiro Adão, você vai para onde o primeiro Adão foi, vai para a terra. Mas se você é a imagem do segundo Adão, você vai para onde o segundo Adão foi. Vim de Deus e volto para Deus. Aleluia. Agora, para ser a imagem do segundo Adão, tem que nascer como ele nasceu. Isto é o novo nascimento. Nasceu, cresceu, você tem um período que talvez ninguém fala nada de você. Você sabe que o período da adolescência de Jesus, ninguém falou nada dele, nem a Bíblia fala nada dele. A Bíblia fala só do período de menino, de 12 anos. Depois de 12 a 30 a Bíblia não fala, não registra nada dele. Olha para você ver, é o espaço de tempo que você nasce e prova. Ele provou entre os sacerdotes que ele era acima dos sacerdotes. Ele provou, ele era a palavra no meio do sacerdote. O sacerdote tinha que saber mais do que ele, e ele sabia mais do que o sacerdote. Por que o sacerdote tinha que saber mais do que ele? Porque o sacerdote era adulto e ele era criança, ele era um menino de 12 anos. Obrigatoriamente o sacerdote tinha que saber mais do Velho Testamento do que ele. Mas o sacerdote não podia saber mais do que ele, porque ele era a palavra, não só do Velho Testamento, mas do Novo. Ele era a palavra completa. O sacerdote tinha a sombra e ele era o perfeito. Estas coisas são boas, não é? São maravilhosas. Então, quando Deus faz como fez a primeira noiva, aquilo foi maravilhoso para Adão. E depois que entrou o pecado, veio o domínio do homem sobre a mulher. Antes do pecado, eles eram coiguais. Depois do pecado, ele te dominará. Ele te dominará. E você tem que saber que este é o espaço de tempo
desde o Éden, que eles foram expulsos, até o tempo que estamos vivendo. É o espaço de tempo. Ele te dominará. Bom, aí veio Cristo. Você vai encontrar Cristo. Cristo, o segundo Adão. Você, agora a imagem do segundo Adão. Você tem que notar que Cristo era o verdadeiro homem e um verdadeiro Deus. Ele era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele era homem dormindo e era Deus quando dizia: para vento, acalma-te mar, e tudo aquietava. Ele era um homem chorando à porta do túmulo de Lázaro e ele era Deus dizendo: sai para fora. E um homem morto há 4 dias, fedendo, saiu perfeito. E Jesus ainda disse para os demais: agora desatai-o e deixai-o ir. Em outras palavras, dar a vida eu dou, desatar vocês mesmos podem desatar. Aquilo que você pode fazer, é a mesma coisa dele de falar assim: aquilo que vocês podem fazer eu não faço, deixo para vocês. Tem coisa que nós queremos que Deus faça e não sabe por quê. Deus fala: mas rapaz, você quer que eu faça mais o quê? Eu já fiz tudo, já dei vida. Você não pode nem desatar essa amarradura que amarra o queixo do Lázaro, a mão do Lázaro e o pé do Lázaro, para ele não ficar com o pé torto, né? Solta agora, pode soltar a amarradura dele agora, porque agora eu já dei vida para ele. Solta a amarradura da igreja, Deus já deu vida para ela, ele já tirou-nos do sepulcro. Agora sinta simplesmente isso na sua alma. Tem coisa que nós queremos que Deus faça, ele diz: faz você agora, desatai-o e deixai-o ir. Deus continua realizando o seu trabalho. O homem pode não entender, mas o trabalho de Deus é perfeito. Aí Deus fez Jesus Cristo. Como? Ah, mas então se ele foi Deus que fez ele, mas a hora que ele nasceu ele era Deus. Deus mesmo vindo, sendo parte de sua criação. O Criador tornando-se uma criação dele próprio. É ele próprio, porque não tem outro. E ele, sendo eterno, Elohim, é o existente de si mesmo. Mas agora ele veio ser homem. Ele veio existir entre os homens. Ele veio tomar parte da natureza humana. Ele veio sentir como nós, olhar como nós. Ele veio sofrer dores como nós. Eu sempre tenho dito: quando você estiver sofrendo, lembra, ele está sofrendo aí com você. Ele não está longe. Você pensa que Deus está lá no céu chorando? Não, as suas lágrimas é as lágrimas de Deus. O profeta diz assim: ele não tem outros pés senão os meus e os seus. Ele não tem outras mãos senão as minhas e as suas. Ele não tem outros lábios senão os meus e os seus. Então, quando você sentir alguma coisa, você tem que saber: se você nasceu de novo, nasceu de quem? Nasceu de Deus. Então, quem pode estar chorando agora? É Deus em você. É Deus em você. Mas também, irmão, na hora de dizer: para vento, para luta neste lar, para doença, saia Satanás desse corpo, é ele próprio. Talvez você não tenha que fazer muito trabalho, simplesmente você tem que crer e saber: Deus está aqui. Onde? Nesse corpo. Então, Satanás, sai dele, sai desse corpo, porque esse corpo é morada do Espírito Santo. A igreja vai reconhecendo isso, irmãos, até que o imortal entre nela e o mortal seja absorvido pelo imortal. Isto vai acontecer. São Paulo pregou isso em 1 Coríntios 15. O mortal será absorvido pelo imortal, e nós então subiremos para a glória. Mas enquanto esse mortal estiver aqui, eu estou num tempo de tentação, de luta, e Deus está comigo nesse instante, até que ele diz: agora é tempo de ir embora. Então vamos converter esse mortal à imortalidade.
Mas eu tenho que voltar lá, porque se Deus fez Adão e diz, não é bom você ficar sozinho, então ele fez uma companheira. Deus, quando veio em Cristo, ele não deixou a igreja dentro de Cristo. Você sabe que a igreja estava dentro de Cristo enquanto ele estava no seu ministério terrenal. A igreja estava dentro dele, a noiva estava dentro dele. Mas aquela noiva tinha que sair dele, assim como a noiva de Adão saiu de Adão. E Adão, depois do pecado, dominou sobre aquela Eva. Agora teríamos que entender que Cristo também tinha a noiva, a esposa dele, dentro dele. E Deus não podia deixar que aquela esposa ficasse dentro de Jesus. O nosso Deus é Deus perfeito. Eu queria só que você entendesse, talvez a pessoa toma como sacrilégio, mas o nosso Deus é um verdadeiro homem. Não faça de Deus o que muitos vivem fazendo, uma imagem de mulher. O nosso Deus, quando se fez carne, ele se fez homem. E ele tinha dentro dele a esposa, a segunda Eva, estava dentro dele. E ela tinha que sair dele, porque ele tinha que ser o verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E ela tinha que sair dele. E para sair dele, ele tinha que morrer. Para Eva sair de Adão, Deus teve que adormecer Adão. Para a noiva e a esposa de Cristo sair de Cristo, Deus teve que adormecer Cristo no Calvário. E Cristo dormiu no Calvário, morreu no Calvário. E dali, através de 3 processos, Deus forma a sua verdadeira esposa. Água, sangue e espírito. Tudo estava em Cristo e foi mostrado, declarado, que ali no Calvário tudo saiu dele. Água, sangue e vida saiu dele. E aquilo saiu para formar a esposa. E você vai ver que essa esposa tem que ter o seu lugar de nascimento, porque a Eva teve o seu lugar de nascimento. A Eva veio no jardim do Éden. E Deus também tinha que trazer a sua esposa aqui nessa terra. E como ela saiu no Calvário dele, ela tem o seu lugar de nascimento. Amém? Agora eu cheguei na mensagem. O tempo da colheita 278. Agora, a segunda Eva, observe-a, ela foi criada novamente, como ele foi, no dia do Pentecostes, cheios do Espírito e alimentados pela palavra. Amém? Agora estou ficando religioso. Eu sinto bem. Aquela primeira igreja, aquela primeira Eva, que era para ser a noiva de Cristo, quantos podem dizer amém? Ele diz, quantos podem dizer amém a isto? Ela tinha que ser a noiva de Cristo, aquela primeira Eva. Ela nasceu no Pentecoste, não em Niceia. A noiva de Adão, então foi lá no Éden. A noiva de Cristo, ela nasceu no Pentecostes, não em Niceia, Roma, não em Londres, nem na Inglaterra, ou nem nos Estados Unidos. A noiva de Cristo não nasceu na Alemanha com Lutero, não na Inglaterra com Wesley, não nos Estados Unidos com pentecostais, assim chamados. Ela nasceu no dia de Pentecoste. Quando é que nós nascemos? É quando nascemos de novo, no dia de Pentecostes. Você vai ter que entender uma coisa aqui, porque o nascimento apenas traz uma criança, um infantil, um bebê. Mas no tratamento de Deus aqui,
a igreja nasceu no Pentecoste, ela recebeu a vida de Deus, o Espírito Santo, a vida de Deus. Este é o verdadeiro nascimento, porque você tem processos para o nascimento: justificação, santificação e aí o novo nascimento. Mas o irmão Branham está tratando aqui, ela nasceu no dia de Pentecostes, ela estava cheia do Espírito, e ela estava cheia do Espírito e alimentada pela palavra, cada palavra que sai da boca de Deus. Amém? E eles tinham apenas que tomar tudo, simplesmente palavra por palavra, uma planta realmente viçosa na terra de Deus, representando outra árvore noiva. Ali estava outra árvore noiva, no dia de Pentecostes, porque a primeira árvore noiva, ela era de Adão e contaminou-se. Agora, esta árvore noiva, viçosa, bonita, estava representando a Cristo novamente, no dia de Pentecostes. Agora eu quero que vocês prestem atenção, porque nós estamos chegando a este momento, que assim como a Eva caiu, a noiva de Adão caiu, então você tem também, o irmão Branham usou 4, o irmão Branham usou a noiva de Adão, e logo ele fala a noiva de Deus, o povo hebraico, caiu no Calvário, a noiva de Cristo nasceu em Pentecostes, a noiva de Cristo contaminou-se depois do Pentecostes. Ela nasceu, estava aquela beleza. Se você lê Atos, você vai ver o nascimento da igreja, que maravilha, eles vendendo as propriedades, repartindo entre irmãos, aquela beleza, mas não faltou Ananias e a Safira lá dentro. O mentiroso, que é muito bom você ver, que assim como tem o Abraão que mentiu, teve a Sara que mentiu. Mas Deus respeitou tanto, que diz, você mentiu, mas você não é dessa semente mentirosa. Você mentiu por circunstância, e Abraão mentiu por circunstância, fome, medo, ele mentiu por circunstância, então houve perdão. Deus foi lá e perdoou Abraão, e condenou o Egito, depois perdoou Abraão e condenou os filisteus. Foi preciso o rei Abimeleque pedir para Abraão orar por eles. Quando, irmãos, se você olhar no natural, quem tinha que orar por Abraão era Abimeleque, que era um rei justo e que tinha sido enganado por Abraão. Mas Abraão era da semente de Deus, e por circunstância ele falhou. Tem hora que você se condena a si mesmo e Deus te salva. Você se condena a si mesmo e Deus te salva. Isso não me dá liberdade para pecar, para mentir, não. Não me dá liberdade. Dá liberdade para eu saber como é bom ter um Deus desse jeito. Ter um Deus que quando eu falho, ele diz, eu te perdoo. Mas do outro lado, Abimeleque era justo, mas as mulheres dele iam ficar tudo estéreis. A partir daquele momento que Abraão entrou no seu reino, foi preciso o próprio Abraão, que era homem de Deus, orar para Deus devolver novamente a madre fértil para as mulheres de Abimeleque. E Deus ouviu a oração de Abraão, porque Abraão não era mentiroso. Ele mentiu, mas não era mentiroso. Davi adulterou, mas não era adúltero. Isso é bíblico. Eu já disse, olha, se ele não tivesse feito aquilo, nós não tínhamos o Salmo 51. E Deus precisava do Salmo 51. Davi teve que cair naquela cilada e fazer o Salmo 51, mostrar a miséria de si próprio, para mostrar o que você é, o que eu sou,
E as nossas orações, como devem ser feitas? E ele chegou ao ponto de dizer: torna a dar-me a alegria da tua salvação, que é o que um homem de Deus, uma mulher de Deus perde quando erra, é a alegria da salvação. Mas não perde a salvação, porque a salvação é eterna. Deus te salvou, você está salvo eternamente. Agora eu e você vamos pagar cada coisa que nós fazemos, vamos pagar, só que não podemos ser perdidos, porque Ele já nos salvou. Amém, amém, aleluia. Bom, mais alguma coisa? 280 o tempo da colheita. Mas então, como Eva, ela teve sua queda, aquela que nasceu no Pentecoste. Onde foi que a noiva nasceu? No Pentecoste. Ela teve sua queda na palavra. Ela teve a queda na palavra. Onde? Em Niceia, Roma. Olha para você ver. Onde a primeira organização foi organizada? A Igreja Cristã Universal. Há algum estudante da Bíblia aqui? Há algum teólogo aqui que sabe que isso é verdade? A primeira organização foi em Niceia, Roma. A primeira organização. Deus nunca teve uma organização, nunca terá uma. Isso é controle do homem. E por começar o controle do homem, então foi exatamente ali que a igreja caiu. A igreja caiu como Eva caiu. Deixa eu ler para vocês que São Paulo temia isto. Em 2 Coríntios 11, verso 1 em diante: oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me porém ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Santíssima Trindade. Oh, me perdoe, não está escrito isso não. A um marido, a saber, a Cristo. Não a três, a Cristo. Aí Paulo vem e diz: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo sabia que isso ia acontecer. Eu falei: eu temo é isto, que como Eva foi enganada pela serpente, a igreja seja enganada também por esta serpente. Aí ele preveniu a igreja. Ele diz assim: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, um Jesus segunda pessoa, se alguém for pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, largou de receber o Espírito Santo, começou a receber o Espírito um do outro. Daqui a pouco um fica problemático igual o outro. Recebe Espírito um do outro. Irmão Branham diz: temo que ao invés de recebermos o Espírito Santo, estejamos recebendo o Espírito um do outro. Irmão Branham fala sobre isso. E as pessoas, isso é problemático, começar a receber Espírito do outro. Influência de outras pessoas. Você só pode ter influência na sua vida da única pessoa que pode influenciar-me e te influenciar. Esta é o Espírito Santo. É a única pessoa. Ele entra e me influencia, porque a influência, as influências do Espírito Santo são benéficas. Agora a influência do homem é problemática. E São Paulo estava advertindo: outro evangelho que não abraçasse. Um evangelho que diz que a senhora pode cortar o cabelo, que eu disse em 1 Coríntios capítulo 11, que é vergonhoso para a mulher cortar cabelo, e que é desonroso também para o homem ter cabelo crescido. Paulo vem falando: outro evangelho que não abraçasse. O evangelho que Deus só quer o coração, porque se alguém pregar esse evangelho para vocês, eu já preguei um evangelho para vocês em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 20 ao 23, que Deus quer o seu corpo, espírito e alma integralmente. Se alguém pregar outro evangelho, então com razão sofrereis. É outro evangelho, é outro Jesus. Paulo advertiu
Aleluia. Observe agora 282. Tempo da colheita. Observem. Eva agrupa-se com os seus. Você tem que guardar isso. A primeira Eva agrupa-se com todas as mulheres do mundo. Todas as mulheres do mundo agrupam-se com a primeira Eva. Todas as mulheres. Todos os homens sem o novo nascimento agrupam-se com o primeiro Adão. Morre. E depois Adão ainda Deus o redimiu. Volta ao pó. E depois esses outros ainda perecem porque rejeitam a manifestação de Deus no dia que eles vivem. E eles são igual a Adão. Está naquele corpo de carne. Mas Deus diz, olha, vocês não podem ficar só assim. Foi por isso que ele chamou Nicodemos. Diz Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Nicodemos, um homem entendido de lei, de tudo. Diz, mas eu tenho que entrar no ventre da minha mãe outra vez, Senhor. Nascer, diz, não, Nicodemo, que é isso? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. Não te admires de te dizer necessário que é nascer de novo. São João 3. Por quê? Porque o novo nascimento formava exatamente a noiva de Cristo, igual ele. Você não pode ficar, Nicodemos, nesse nascimento que você tem, que você é igual ao primeiro Adão. E agora você tem que parecer com o segundo Adão, tem que nascer como o segundo Adão nasceu. E se o segundo Adão não nasceu do sexo, então cada um que faz parte do caráter do segundo Adão também não tem apenas o nascimento sexual, mas tem que nascer de novo. Amém? Você já sentiu o que é o novo nascimento? O novo nascimento você cheira bem, você cheira criança. Cheirinho de bebê. Todo mundo fala assim, que cheirinho gostoso. Mas quando o crente fica velho, que cheiro ruim. Se ele não der um jeitinho de banhar, alguma coisa, que cheiro desagradável. Mas uma criancinha novinha, cheirinho de neném. Tem cheirinho de neném. O nascimento. O crente precisa pelo menos entender que ele nasceu. Ele não ficou só como um bebê. Ele cresceu. Ele cresceu. Ele amadureceu. E Jesus veio exatamente para as suas pregações. Jesus veio exatamente num período maduro. Com 30 anos. Ele podia ter começado a ser o pastor da Galileia, o mestre da Galileia, com 15, com 18 anos. Como quando eu comecei a pregar. Mas ele começou esperando o tempo certo, a maturidade. Ele amadureceu e ele já é Deus. Mas ele disse, tenho que esperar esse tempo, porque eu tenho que levar o meu povo do mesmo jeito. E São Paulo falou com respeito a ungir um homem, a presbítero e assim por diante. Ele diz, não neófito, para que não se ensoberbeça e caia na tentação do diabo. Não neófito, quer dizer, não novo. Porque começa a ficar muito iludido. Não que gente mais nova também não possa. Possa, mas São Paulo advertiu. Não neófito. Porque ele é inexperiente. Ele é novo. Então o próprio Cristo começou já maduro. A partir dos 28 anos, a pessoa é uma pessoa madura. E você sabe que o irmão Brana disse que a partir dos 20 que você começa a morrer. É porque você tem para viver. Dos 15 aos 20 que ele diz que você tem para viver. Depois dali você começa a morrer. Cada 7 anos. Então você vê que do 21 ao 28 você amadurece. E depois? Vamos ao trabalho. Eu quero perguntar se a igreja já não está madura. Se ela já não deve estar no trabalho. Quantos anos nós ouvimos esta mensagem, esta pregação? Já é tempo de amadurecimento. Faz tempo que o pastor Euclides diz que a igreja estaria madura em 93. Então ela está madura mesmo. Essa igreja está madura. E uma igreja madura, ela pode ouvir coisas maduras. Ela pode ouvir coisas profundas. Ela é de experiência. Ela não tem 30 anos e age como quem tem 10. Ela tem 30 e age como uma pessoa de responsabilidade.
Agora ela nasceu. A noiva nasceu no Pentecostes. Escute aqui. Observe, Eva agrupa-se com os seus. E da mesma forma, a segunda Eva agrupa-se com os seus em Niceia. Então tem outra Eva. Que a segunda Eva, que nasceu em Pentecoste, ela caiu em Niceia. Não aqueles primitivos. Você sabe que os primitivos, eles viveram a vida deles abençoados. Mas depois foi crescendo, e eles já morreram. E os apóstolos, o apóstolo São João morreu. E aí foi caminhando até o ano 325. Aí morreram. Morreram espiritualmente. Enquanto que os outros irmãos anteriores, não, viveram no poder da palavra do dia. Na palavra de Paulo, na palavra de Pedro, na palavra de João, na palavra de Tiago, de Filemão e assim por diante, eles viveram aquela palavra do dia, eles viveram aquela palavra, mas depois que os lobos entraram, São Paulo falou também dos lobos, né? Que os lobos entrariam, e os lobos entraram, e foi no concílio de Nicéia. Este é o período mais perigoso. Então escute bem, a segunda Eva agrupa-se com os seus em Niceia. Roma deu a isto uma denominação, credos, aceitaram dogmas em vez da palavra. Eu não vou prosseguir muito mais aqui, mas apenas para mostrar para vocês agora, para a gente encerrar a nossa parte. A nossa parte é importante porque nós estamos nos últimos dias, e Cristo tem a terceira Eva. Olha para você ver, a primeira era de Adão, a segunda veio exatamente do Calvário, nasceu no Pentecoste, é ali que a noiva nasceu, no Pentecoste, e ela morreu em Niceia. E você vai caminhando, que ela entrou na Era das Trevas. Vocês que conhecem a Era das Trevas, olha, de Paulo Irineu Martim, Columba, em Columba, ali ela morreu totalmente. Em Columba estava escura a era, 1000 anos que a era estava sofrendo, o povo sofrendo, os verdadeiros morrendo, só existia ali aqueles falsos que foram ficando vivos, mas os pequenos de Deus, os que eles achavam, eles matavam, ia destruindo. Por quê? Porque começou em 325, foi a morte, mas Deus diz, eu não deixarei assim, amém? E é isso que eu quero dizer para vocês, que cumpre essas escrituras que eu li no princípio. Você diz, você leu uma escritura e não falou nada até agora? Só esse pedacinho tá bom. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo. Agora vocês têm que saber de uma coisa, quando ele está falando, e envie Ele a Jesus Cristo, é exatamente agora. Porque lá Jesus já tinha vindo. Estou lendo Atos capítulo 3, verso 19 a 21. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, até os tempos que Elias virá e restaurará todas as coisas. Os céus têm que conter. Mateus 17, verso 11. Os céus está contendo até o tempo da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Oh, o povo não vê isso, meu Deus, eles são teólogos e nós não somos, e eles são teólogos, não vê essas coisas, que tinha que vir uma mensagem restauradora, que foi profetizada pelo próprio Senhor Jesus. Jesus profetizou, viria essa mensagem restauradora. Elias virá, foi Jesus quem profetizou em Mateus 17, 11. Elias virá, João Batista já tinha morrido naquele tempo. E aí vem aqui na frente Pedro também dizendo, olha, tem uma coisa, os céus vai conter até o tempo da restauração de tudo. Isso quer dizer, já está no tempo de toda essa restauração, e o céu também já está no seu fim, porque logo terá o milênio, e logo terá novos céus e nova terra. Amém, meus irmãos? Agora, como Deus forma a sua noiva? Bom, você tem que saber o nascimento da noiva no Pentecoste. Precisávamos do profeta Elias, para quê? Malaquias 4, 5, 6. O profeta Elias viria para converter os nossos corações de filhos aos pais. Os pais são os apóstolos.
E nós somos os filhos aqui na última era. Somos convertidos novamente ao nascimento da noiva. Amém? Estamos sendo convertidos aonde? Ao Pentecostes. Agora, se somos convertidos ao Pentecoste, vamos pedir: Deus, me dê aquela mensagem pentecostal. Como? Aquela mensagem de amor, aquele amor que existia entre irmãos, aquela dedicação de diáconos que cuidava das viúvas, dos órfãos, e que não precisava do pregador estar atrás dessas coisas. Dá-nos uma igreja assim. Levanta no nosso meio homens que tenha coração como aqueles 7 diáconos do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, onde nós podemos encontrar gente dedicada para o trabalho, gente que não quer coisa para si, mas vê a fome dos outros, a necessidade dos outros, que pode abrir a mão, que pode ajudar, que pode fazer alguma coisa na sua própria igreja, porque São Paulo ensinou isso, fazer o bem principalmente aos da família da fé. Tem aqueles que é da fé católica, eu creio que os católicos fazem por eles. A outra família crente, aquela outra igreja deve fazer por ele. E da nossa igreja, nós somos obrigados a fazer por eles. Gente do nosso meio não tem que ficar com um chapeuzinho nas esquinas, não tem que ficar pedindo para ninguém. São pessoas maduras, pessoas que sabem o que estão fazendo. E Deus vai suprir suas necessidades verdadeiramente, mas entre nós, as necessidades que houver, tem que ser vistas e revistas pelos diáconos, para que tudo isso possa ser amenizado, e sermos uma igreja que começa no Pentecoste outra vez. E sabe como ela começa? Com os 3 processos outra vez: justificação com Lutero, santificação com Wesley, batismo com o Espírito Santo, com a mensagem do Elias. Esse é o batismo com o Espírito Santo, porque os pentecostais trouxeram dons espirituais. Dons espirituais. Agora esse é o tempo, a formação da igreja. Esta igreja está exatamente formada nisto. Ela está formada porque, assim como Deus usou lá no princípio os ingredientes para fazer da terra um homem, e depois Deus mesmo se fez homem, se fez terra, e me mostrou que se ele estiver dentro dessa terra, essa terra que é você, não ficará no sepulcro, assim como Cristo não ficou. Ele entrou no sepulcro, mas a terra não pôde comê-lo. Você sabe que tem uma promessa na Bíblia, que Deus vai arrebatar um povo, e que esse povo não verá a morte, que é tipificado em Enoque, que era o 7º depois de Adão, que andou com Deus e Deus para si o tomou. Deus tem a mesma promessa para nós aqui, que somos a 7ª era depois de Paulo. A 7ª era. Você vê Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana. A 7ª era, ele diz: agora tem um povo que não vai de maneira alguma morrer. Eles vão ser transformados e vão subir a encontrar com o Senhor nos ares. Você diz: mas não acabou a era? Perfeitamente. Mas de toda maneira você sabe que não existe outra era. Nós estamos agora na era da palavra, da chamada, da noiva, na era do Filho do Homem. Nós estamos agora na era do astronauta. Nós estamos acima de Laodiceia. Nós já temos recebido o Espírito Santo e estamos ligados com o cabeça, que é a pedra de coroa, que é o Senhor Jesus Cristo. Já estamos ligados com Ele em forma espiritual, através da sua palavra, até que vamos ligar com Ele fisicamente. Nós vamos subir e encontrar com Ele nos ares, como diz 1 aos Tessalonicenses 4, 13 a 18. Fiquemos de pé. A noiva nasceu no Pentecostes. Se você quiser vida eterna, nasça onde a noiva que tem vida eterna nasceu. Só no Pentecoste. Não me diga que você ora pelos enfermos e eles são curados, e que você vai para o céu. Não me diga porque eu sou pregador e que muita gente gosta do que eu prego, então eu vou para o céu. Ou muita gente reprova o que eu prego, ou eu vou para o inferno.
Nada disso. A única coisa é ter vida eterna, é ter o Espírito Santo. Não me diga que porque você fala língua estranha ou expulsa demônio que vai para o céu, porque não é assim. É vida de Deus em nós. Eu estou falando de nascer de Deus. Quem nasce de Deus produz o que Deus produz, porque você é semente de Deus. Obrigado, Pai. Mais uma vez, o que eu não consegui expor, que o Espírito Santo manifeste no coração de meus irmãos, que eles possam ver que nesse tempo, Pai, já tem cumprido esta palavra de Atos 3, 19 a 21. O Senhor já tem mandado a restauração e logo o Senhor vai vir. Logo o Senhor virá para tomar este povo e levar para a glória. Como nós temos as Escrituras que prometem estas bênçãos para nós. Ajuda-nos, ó Pai, que cada irmão, cada irmã nasça no lugar certo. Deixe-me nascer no verdadeiro Pentecostes, lá em Jerusalém, onde nasceu a igreja primitiva, batizada com o Espírito Santo, cheia do poder de Deus, cheia de amor, cheia de compreensão. E nesta última hora, Pai, o seu profeta diz que o Senhor tem uma noiva que saiu de Laodiceia e essa não cairá. A noiva de Adão caiu, a primeira noiva do Senhor ali no Calvário caiu em Niceia, no ano 325, na doutrina da Santíssima Trindade, mas o Senhor nunca caiu. A sua igreja caiu, mas o Senhor morreu para redimir sua igreja, redimir, levantar o caído. Então estamos aqui, Pai. Obrigado, porque se caímos no corpo, no primeiro Adão, agora o segundo Adão, além de redimir nossa alma, tem uma promessa que vai redimir o nosso corpo também, para termos um corpo glorioso igual ao seu e glorificado. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.